Oi, prazer, meu nome é Rafael Volkmer, eu sou aluno da Fundação Escola Técnica Liberal de Salzano Vieira da Cunha e dou monitoria de microprocessamentos, onde eu auxilio os alunos com a disciplina de sistemas de microprocessados, onde aprendem a dar software embarcados, microprocessadores e em elementos de programação, que é a disciplina onde aprendem a programar em C e C++. E eu estou um pouco aqui para explicar como é que funciona a arquitetura do timer, que é um dos periféricos do STM32F446 ou do F441, que são os microprocessadores que são trabalhados na Liberato. Para mim, o timer é o periférico mais importante de todos e é um dos mais básicos também. E para saber sobre a arquitetura do microprocessador e como dominar a programação dele, é fundamental que se conheça a função do timer. Porque o que o timer faz? Ele conta. É, isso aí, ele conta. Ele faz uma batida interna no teu microprocessador e ele consegue sinalizar quando o tempo passa ou quando ele não passa, tá bem? Mas como é que ele faz isso? Bem, vamos ver aqui. Primeira coisa, o nosso ARM, no caso o nosso microprocessador, ele tem uma frequência de operação, é a frequência de clock interno, porque todo sistema digital ele tem que ter um sincronismo na operação que ele faz. Então, o que acontece? Ele gera um clock para que as coisas sejam feitas em uma batida constante. Por exemplo, aqui eu tenho uma borda de subida, aqui uma borda de descida, subida, descida e assim por diante. E aqui, de um intervalo de uma borda de subida a outra, eu tenho um período, chamado T. Isso do meu sinal quadrado digital. Então, por exemplo, o nosso sistema ele é sincronizado por um clock em uma certa frequência. Então, por exemplo, eu estou fazendo um sinal aqui para ligar um LED, tá? Vamos supor. As operações só vão ser feitas, por exemplo, ou na borda de subida ou na borda de descida do clock interno, tá bem? Mas como o clock interno é uma frequência absurda, que no caso ali, opa, eu tirei 16 MHz, que é a frequência padrão que se usa no STM32 programando pelo Atollic Studio, o negócio vai ser muito, mas muito, mas muito pequeno. Então, operações como, sei lá, ligar um LED de alguma forma, tu pode fazer, tipo, assim, sabe? A frequência é muito, muito alta. Mas é importante saber que esse negócio de clock sincroniza todo o nosso microprocessador. Então, o nosso clock interno de 16 MHz, ele passa, quando ele entra para o periférico timer, pelo PSC, que é chamado de pré-scaler. Por que pré-scaler? Bom, como o próprio nome já diz, ele faz uma escala para o clock interno. Porque a gente quer que o nosso timer conte, só que a gente não quer que ele conte a 16 MHz. Por quê? Porque 16 MHz é uma frequência muito alta, além de ser a frequência do clock interno. Então, a gente tem que meio que dividir essa frequência 16 MHz até o ponto em que a gente quer, tudo bem? E o pré-scaler ele basicamente faz isso. O pré-scaler tu define como algum número, como, não sei, 1000, por exemplo. Então, eu vou ter os meus 16 MB dividido pelo meu pré-scaler. Caso aqui, 1000. Tranquilo? Isso aqui vai dar 16.000. Uma frequência de 16.000 Hz. Tá bem? E essa frequência de 16.000 Hz é o que vai passar para o nosso contador, tá? O que o nosso contador faz? Bem, ele tem a função de contar. Então, ele vai ficar fazendo uma operação de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em uma frequência que a gente definiu pelo nosso clock interno, dividido pelo pré-scaler. No caso, esses 16 kHz aqui. E agora a gente tem outro registrador bem importante do timer, que é o nosso ARR. O que o ARR faz? Ele conta, na verdade, ele não conta. Ele é o número limite da contagem do meu contador.
Ou seja, por exemplo, eu defini ali meu PSC como 1000 e agora eu vou definir meu ARR como 1000 também, tá? Então, o que que vai acontecer? O meu contador, ele vai contar de 1 até 1000 em uma frequência de 16 kHz. Por quê? Porque o ARR, ele é o máximo que o meu contador vai contar. Ou seja, passou o clock 16 MHz, 1. Passou outro clock, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até o limite do nosso ARR, que é 1000, tá bem? Então, esse é basicamente o funcionamento básico do timer. E a gente tem o bit de estouro. O que que o bit de estouro faz? Bem, ele define quando uma contagem chega até o final do ARR, ele vai para 1. Então, a gente tem aqui, recapitulando, o clock interno, 16 MHz, que é dividido pelo pré-scaler, que faz a pré-escala, e depois esse clock vai indo para o contador, e a cada borda do clock, ele aumenta 1 na contagem. Então, quando ele chega a 1000, que é o valor que eu defini como ARR, mas pode definir qualquer valor, o bit de estouro vai para 1 e o contador começa a contagem de novo. 1, 2, 3, 4. Tá bem? Mas tem uma coisa muito que tem que ser prestado muita atenção. Só deixa eu tirar essas coisas aqui. Não, isso aqui pode deixar. Deixa aqui. O bit de estouro, ele não zera. Ele é a forma, basicamente, como a gente vai utilizar o timer dentro do nosso código, porque esse bit de estouro vai nos sinalizar quando a contagem chegou ao final. Mas a partir do momento em que ele chega a 1, ele não zera sozinho. A gente tem que zerar ele através do código. Por quê? O que que a gente vai ver? Não tem como o timer nos sinalizar algum sinal sem ser pelo bit de estouro. Pelo menos essa função básica do timer. O timer tem outras funções que vão ser vistas melhores daqui para frente. Mas o que que acontece? Esse sinal aqui de contagem, esse aqui, ele não vai para dentro do código do nosso ARM. O que vai é a interpretação que a gente faz do bit de estouro. Então, meu bit de estouro chegou a 1, bom, terminou minha contagem. Só que meu bit de estouro vai ficar em 1 para sempre. Entendeu? Então, o que que tu faz? O bit de estouro chegou a 1 e quando ele chega a 1, tu executa um comando dentro do teu código para zerar ele. Então ele zera. E quando iniciar a próxima contagem, ele vai para 1 de novo, depois ele zera e vai para 1 de novo e zero. Por exemplo, com isso aqui, a gente tem um sinal de clock. E é esse o clock que é tirado para o nosso timer. Vou chamar aqui de CLK, que é a sigla para clock do timer. Tá? Então, esse clock do timer é dado por uma frequência que vai ser o teu 16 MHz, no caso o clock interno, dividido pelo PSC, dividido pelo teu RR. Essa é a relação que faz com que tudo isso aqui se integre. No caso, isso aqui é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. Mas bem, bom, bit de estouro aqui, tu pega aqui, ele vai para 1, tu vai ter que executar algo no código para ele ir para 0. Então, só vai para 0. Vou botar aqui permanece em 1. Só vai para 0 uma linha de código. Que depois eu vou mostrar qual é. Tá bem? Então aqui o bit de estouro permanece em 1 e só vai para 0 com uma linha de código. A frequência do timer é dada por essa relação. Primeiro ela é dividida pelo pré-scaler e essa contagem aqui, essa operação toda, é expressada matematicamente como dividido por RR. Então, se a gente está fazendo isso aqui, um pulso de clock, quando o timer estoura, ele vai para 1, depois eu zero e tudo mais, e a gente tem o mesmo período, ou seja, intervalos regulares entre o nosso pulso de clock, nossa onda quadrada. A frequência vai ser dada por isso aqui. A frequência de estouro do timer. De quanto em quanto a frequência o bit de estouro vai estourar. Tá vendo? Então, como é que funciona? Bom, o básico, né? Matemática básica. Vamos pegar aqui uma calculadora. Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui. Tá.
Mas vamos supor que a gente tem 16 MHz. Então, eu defini meu PSC como 1000. Então, vou dividir ele por 1000, que vai dar 16.000, como eu já tinha visto antes. E agora a gente vai dividir esse 16.000 pelo RR, que vai dar 1000. Então, a gente vai ter uma frequência de 16 Hz. Tranquilo? Então é isso. Então, eu vou ter que meu bit de estouro estoura uma frequência de 16 Hz. Esse é o princípio básico de funcionamento do timer. Tá bem? Então, bom, deixa eu tirar isso aqui. É lento, é demorado, eu não sei como botar a borracha pra cima. Quer dizer, fazer ela ficar maior. Bom, então, agora a gente tem o registrador ARP. Eu esqueci de botar o nome do timer, igual eu botei do timer não, do pré-scaler, eu botei o nome do pré-scaler, eu não botei o nome do RR, né? O RR se chama Auto Reload. É só pra saber, porque às vezes tu tem que configurar alguma coisa e tu não sabe o que significa o nome Auto Reload. Mas o Auto Reload é o RR e o pré-scaler é o PCC. E o nosso ARP, esse registrador funciona de uma maneira que não tem muito a ver com os outros registradores que tem no timer, mas ele é muito importante, porque ele faz a gente poder mudar a frequência do nosso timer com segurança. Por exemplo, eu tenho uma frequência de 16 Hz, como eu já calculei, para o meu contador e o meu bit de estouro faz isso a 16 Hz. Tá. Então, o que, que vai acontecer? Uh, Ele basicamente vai ficar contando, 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 e então vamos supor que eu quero mudar meu ARR quando eu aperto um botão, tá? Por que mudar o ARR? Bom, para mim mudar a frequência, eu vou mudar o ARR dentro do meu código, porque o pré-scaler, ele é como diz, pré-escala. Então, tu não precisa mexer nele, deixa ele ali. Ele te dá a escala padrão. Para te mudar a frequência do timer dentro do código, ou seja, quando eu quero uma nova frequência, eu vou mudar o valor do meu ARR. Então, eu vou mudar isso aqui, que vai ser dado pela operação ARR igual 16 mega dividido por PSC, dividido pela frequência. Tá bem? Vai ser mais entendível quando eu fizer isso aqui no código. Mas então, eu quero mudar meu RR, tá? Vamos supor que eu tô contando aqui, tá? 3, 4, 5, 6 e meu ARR, minha contagem tá em 900. Tá bem? Não chegou ainda em 1000. E eu mudo o meu ARR para 100. Só que a minha contagem tá em 900. O que, que vai acontecer? Ele vai contar até o máximo dos 32 bits do contador para depois chegar em 100. Então ele vai contar até um número imensamente enorme e depois ele vai voltar para 1 e continuar contando. 2, 3, até chegar a 100. E a gente não quer isso, né? Porque basicamente isso vai ferrar com todo o nosso timer. Então o que, que a gente faz? A gente habilita o ARP. O que, que o ARP faz? Bom, quando eu vou mudar a minha frequência, tá bem? A frequência do meu ARR, no caso, o número do meu ARR, eu vou, por exemplo, meu ARR estava em 1000, só que daí eu tirei ele. Eu mudei para 100, tá? E a minha contagem está em 900, que nem antes. Isso aqui é para ser um 9. Eu vou armazenar o valor anterior do ARR assim que eu mudei ele aqui no meu ARP. E para a próxima contagem especificamente, o valor que vai valer de ARR é o ARP. Ou seja, se eu tiver em 900, eu vou chegar até 1000. E daí, quando der 1000, o valor do ARP vai sair. E eu não vou mais considerar o ARP como o meu ARR. Eu vou considerar o ARR de verdade. Tá bem? Então, basicamente, estou lá na minha contagem. O meu ARR está em 1000. A minha contagem está em 900. Daí, sem o ARP, desregular toda ela, ele ia contar até um número infinito para depois dar o bit de estouro 1, mas com o ARP ele guarda o último ARR e se acontecer uma coisa dessas, ele vai contar até 1000 e depois ele vai considerar esse ARR certo. Então o ARP serve basicamente para quando tu quer mudar o teu ARR. Então ele é uma medida de segurança
Espera, eu vou pegar uma calibre light e uma aqui. Ele é uma Pô, sou muito burro. Ele é uma medida de segurança a mudar o ARR. É uma medida de segurança para mudar o ARR e não ter desincronismo. Tá, então basicamente é isso, a estrutura principal do timer, dentro dele, como é que funciona, e entender toda essa estrutura é uma parte muito importante para conseguir fazer um código com ele. Então é basicamente isso que o periférico faz, e essa é toda a teoria por trás do hardware, né? O que que o registrador faz por dentro. E daí, claro, pontos que não foram muito bem esclarecidos aqui vão poder ser melhor esclarecidos quando eu fizer um exemplo de código. Mas então esse vídeo acaba um pouco por aqui. Mais tarde eu faço outro vídeo com um exemplo de código e daí as dúvidas vão se esclarecer um pouco mais. Muito obrigado por assistir. Oi, prazer, meu nome é Rafael Volkmer, eu sou aluno da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e dou monitoria de microprocessamentos, onde eu auxilio os alunos com a disciplina de sistemas de microprocessados, onde aprendem a dar software embarcados, microprocessadores e em elementos de programação, que é a disciplina onde aprendem a programar em C e C++. E eu estou um pouco aqui para explicar como é que funciona a arquitetura do timer, que é um dos periféricos do STM32F446 ou do F441, que são os microprocessadores que são trabalhados na Liberato. Para mim, o timer é o periférico mais importante de todos. E é um dos mais básicos também. E para saber sobre a arquitetura do microprocessador e como dominar a programação dele, é fundamental que se conheça a função do timer. Porque o que que o timer faz? Ele conta. É, isso aí, ele conta. Ele faz uma batida interna no teu microprocessador e ele consegue sinalizar quando o tempo passa ou quando ele não passa, tá bem? Mas como é que ele faz isso? Bem, vamos ver aqui. Primeira coisa, o nosso ARM, no caso o nosso microprocessador, ele tem uma frequência de operação, é a frequência de clock interno, porque todo sistema digital ele tem que ter um sincronismo na operação que ele faz. Então, o que que acontece? Ele gera um clock para que as coisas sejam feitas em uma batida constante. Por exemplo, aqui eu tenho uma borda de subida, aqui uma borda de descida, subida, descida e assim por diante. E aqui, de um intervalo de uma borda de subida a outra, eu tenho um período chamado T. Isso do meu sinal quadrado digital. Então, por exemplo, o nosso sistema ele é sincronizado por um clock em uma certa frequência. Então, por exemplo, eu estou fazendo um sinal aqui para ligar um LED, tá? Vamos supor. As operações só vão ser feitas, por exemplo, ou na borda de subida ou na borda de descida do clock interno, tá bem? Mas como o clock interno é uma frequência absurda, que no caso ali, opa, eu tirei 16 MHz, que é a frequência padrão que se usa no STM32 programando pelo Atomic Studio, o negócio vai ser muito, mas muito, mas muito pequeno. Então, operações como, sei lá, ligar um LED de alguma forma, tu pode fazer, tipo, assim, sabe? A frequência é muito, muito alta. Mas é importante saber que esse negócio de clock sincroniza todo o nosso microprocessador. Então, o nosso clock interno de 16 MHz, ele passa, quando ele entra para o periférico timer, pelo PSC, que é chamado de pré-scaler. Por que pré-scaler? Bom, como o próprio nome já diz, ele faz uma escala para o clock interno. Porque a gente quer que o nosso timer conte, só que a gente não quer que ele conte a 16 MHz. Por quê? Porque 16 MHz é uma frequência muito alta, além de ser a frequência do clock interno. Então, a gente tem que meio que dividir essa frequência de 16 MHz até o ponto em que a gente quer, tudo bem? E o pré-scaler ele basicamente faz isso. O pré-scaler tu define como algum número, como, não sei, 1000, por exemplo. Então, eu vou ter os meus 16 MB
dividido pelo meu pré-scaler. No caso aqui, 1000. Tranquilo? Isso aqui vai dar 16.000. Uma frequência de 16.000 Hz. Tá bem? E essa frequência de 16.000 Hz é o que vai passar para o nosso contador. Tá? O que, que o nosso contador faz? Bem, ele tem a função de contar. Então, ele vai ficar fazendo uma operação de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em uma frequência que a gente definiu pelo nosso clock interno, dividido pelo pré-scaler. No caso, esses 16 kHz aqui. E agora a gente tem outro registrador bem importante do timer, que é o nosso ARR. O que, que o ARR faz? Ele conta. Na verdade, ele não conta. Ele é o número limite da contagem do meu contador. Ou seja, por exemplo, eu defini ali meu PSC como 1000 e agora eu vou definir meu ARR como 1000 também, tá? Então, o que que vai acontecer? O meu contador, ele vai contar de 1 até 1000 em uma frequência de 16 kHz. Por quê? Porque o ARR, ele é o máximo que o meu contador vai contar. Ou seja, passou o clock 16 MHz, 1. Passou outro clock, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até o limite do nosso ARR, que é 1000. Tá bem? Então, esse é basicamente o funcionamento básico do timer. E a gente tem o bit de estouro. O que, que o bit de estouro faz? Bem, ele define quando uma contagem chega até o final do ARR, ele vai para 1. Então, a gente tem aqui, recapitulando, o clock interno, 16 MHz, que é dividido pelo pré-scaler, que faz a pré-escala, e depois esse clock vai indo para o contador, e a cada borda do clock, ele aumenta 1 na contagem. Então, quando ele chega a 1000, que é o valor que eu defini como ARR, mas pode definir qualquer valor, o bit de estouro vai para 1 e o contador começa a contagem de novo. 1, 2, 3, 4. Tá bem? Mas tem uma coisa muito que tem que ser prestado muita atenção. Só deixa eu tirar essas coisas aqui. Não, isso aqui pode deixar. Deixa aqui. O bit de estouro, ele não zera. Ele é a forma, basicamente, como a gente vai utilizar o timer dentro do nosso código, porque esse bit de estouro vai nos sinalizar quando a contagem chegou ao final. Mas a partir do momento em que ele chega a 1, ele não zera sozinho. A gente tem que zerar ele através do código. Por quê? O que, que a gente vai ver? Não tem como o timer nos sinalizar algum sinal sem ser pelo bit de estouro. Pelo menos essa função básica do timer. O timer tem outras funções que vão ser vistas melhores daqui para frente. Mas o que, que acontece? Esse sinal aqui de contagem, esse aqui, ele não vai para dentro do código do nosso ARM. O que vai é a interpretação que a gente faz do bit de estouro. Então, meu bit de estouro chegou a 1, bom, terminou minha contagem. Só que meu bit de estouro vai ficar em 1 para sempre. Entendeu? Então, o que que tu faz? O bit de estouro chegou a 1 e quando ele chega a 1, tu executa um comando dentro do teu código para zerar ele. Então ele zera. E quando iniciar a próxima contagem, ele vai para 1 de novo, depois ele zera e vai para 1 de novo e zera. Por exemplo, com isso aqui, a gente tem um sinal de clock. E é esse o clock que é tirado para o nosso timer. Vou chamar aqui de CLK, que é a sigla para clock do timer, tá? Então, esse clock do timer é dado por uma frequência que vai ser o teu 16 MHz, no caso o clock interno, dividido pelo PSC, dividido pelo teu RR. Essa é a relação que faz com que tudo isso aqui se integre. No caso, isso aqui é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. Mas bem, bom, bit de estouro aqui, tu pega aqui, ele vai para 1, tu vai ter que executar algo no código para ele ir para 0. Então, só vai para 0
Vou botar aqui permanece em 1. Só vai para 0 uma linha de código. E depois vou mostrar qual é. Tá bem? Então aqui o bit de estouro permanece em 1 e só vai para 0 com uma linha de código. A frequência do timer é dada por essa relação. Primeiro ela é dividida pelo pré-scaler e essa contagem aqui, essa operação toda, é expressada matematicamente como dividido por RR. Então, se a gente está fazendo isso aqui, um pulso de clock, quando o timer estoura, ele vai para 1, depois é o 0 e tudo mais, e a gente tem o mesmo período, ou seja, intervalos regulares entre o nosso pulso de clock, nossa onda quadrada. A frequência vai ser dada por isso aqui. A frequência de estouro do timer. De quanto em quanto a frequência, o bit de estouro vai estourar. Tá vendo? Então, como é que funciona? Bom, básico, né? Matemática básica. Vamos pegar aqui uma calculadora. Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui. Tá, mas vamos supor que a gente tem 16 MHz. Então, eu defini meu PSC como 1000. Então, vou dividir ele por 1000, que vai dar 16.000, como eu já tinha visto antes. E agora a gente vai dividir esse 16.000 pelo RR, que vai dar 1000. Então, a gente vai ter uma frequência de 16 Hz. Tranquilo? Então é isso. Então, eu vou ter que meu bit de estouro estoura uma frequência de 16 Hz. Esse é o princípio básico de funcionamento do timer. Tá bem? Então, bom, deixa eu tirar isso aqui. É lento, é demorado, eu não sei como botar a borracha pra cima. Quer dizer, fazer ela ficar maior. Bom, então, agora a gente tem o registrador ARP. Eu esqueci de botar o nome do timer, igual eu botei do timer não, do pré-scaler, eu botei o nome do pré-scaler, eu não botei o nome do RR, né? O RR se chama Auto Reload. É só pra saber, porque às vezes tu tem que configurar alguma coisa e tu não sabe o que significa o nome Auto Reload. Mas o Auto Reload é o RR e o pré-scaler é o PSC. E o nosso ARP, esse registrador, funciona de uma maneira que não tem muito a ver com os outros registradores que tem no timer, mas ele é muito importante, porque ele faz a gente poder mudar a frequência do nosso timer com segurança. Por exemplo, eu tenho uma frequência de 16 Hz, como eu já calculei, para o meu contador e o meu bit de estouro faz isso a 16 Hz. Tá. Então, o que vai acontecer? Ele basicamente vai ficar contando, 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 e então vamos supor que eu quero mudar meu ARR quando eu aperto um botão, tá? Por que mudar o ARR? Bom, para mim mudar a frequência, eu vou mudar o ARR dentro do meu código, porque o pré-scaler, ele é como diz, pré-escala. Então, tu não precisa mexer nele, deixa ele ali. Ele te dá a escala padrão. Para te mudar a frequência do timer dentro do código, ou seja, quando eu quero uma nova frequência, eu vou mudar o valor do meu ARR. Então, eu vou mudar isso aqui, que vai ser dado pela operação ARR igual 16 mega dividido por PSC, dividido pela frequência. Tá bem? Vai ser mais entendível quando eu fizer isso aqui no código. Mas então, eu quero mudar meu ARR, tá? Vamos supor que eu tô contando aqui, tá? 3, 4, 5, 6 e meu ARR, minha contagem tá em 900. Tá bem? Não chegou ainda em 1000. E eu mudo o meu ARR para 100. Só que a minha contagem tá em 900. O que vai acontecer? Ele vai contar até o máximo dos 32 bits do contador para depois chegar em 100. Então ele vai contar até um número imensamente enorme e depois ele vai voltar para 1 e continuar contando. 2, 3, até chegar a 100. E a gente não quer isso, né? Porque basicamente isso vai ferrar com todo o nosso timer. Então o que a gente faz? A gente habilita o ARP. O que o ARP faz? Bom, quando eu vou mudar a minha frequência, tá bem? A frequência do meu ARR, no caso, o número do meu ARR, eu vou, por exemplo, meu ARR estava em 1000, só que daí eu tirei ele, eu mudei para 100, tá?
e a minha contagem tá em 900, que nem antes. Isso aqui é para ser um 9. Eu vou armazenar o valor anterior do ARR assim que eu mudei ele aqui no meu ARP. E para a próxima contagem especificamente, o valor que vai valer de ARR é o ARP. Ou seja, se eu tiver em 900, eu vou chegar até 1000. E daí, quando der 1000, o valor do ARP vai sair. E eu não vou mais considerar o ARP como o meu ARR. Eu vou considerar o ARR de verdade também. Então, basicamente, estou lá na minha contagem. O meu ARR está em 1000, a minha contagem está em 900. Daí, sem o ARP, é desregular toda ela ali, é contar até um número infinito para depois dar o bit de estouro 1. Mas com o ARP, ele guarda o último ARR. E se acontecer uma coisa dessas, ele vai contar até 1000 e depois ele vai considerar esse ARR certo. Então o ARP serve basicamente para quando tu quer mudar o teu ARR. Então, ele é uma medida de segurança. Espera, vou pegar uma calibre light e uma aqui. Ele é uma. Pô, sou muito burro. Ele é uma medida de segurança a mudar o ARR. É uma medida de segurança para mudar o ARR e não ter desincronismo. Tá, então basicamente é isso, a estrutura principal do timer, dentro dele, como é que funciona, e entender toda essa estrutura é uma parte muito importante para conseguir fazer um código com ele. Então é basicamente isso que o periférico faz, e essa é toda a teoria por trás do hardware, né? O que que o registrador faz por dentro. E daí, claro, pontos que não foram muito bem esclarecidos aqui vão poder ser melhor esclarecidos quando eu fizer um exemplo de código. Mas então esse vídeo acaba um pouco por aqui. Mais tarde eu faço outro vídeo com um exemplo de código e daí as dúvidas vão se esclarecer um pouco mais. Muito obrigado por assistir.